Eu espero em Deus que não seja cansativo nós estamos trazendo à memória de vocês constantemente a jornada que nós estamos caminhando. É um momento onde nós sabemos que Deus está fazendo alguma coisa em nós. E na semana passada nós falamos à igreja e dissemos uma frase, não sei se vocês se recordam. Quem recorda? Uau! Por isso que a gente tem que repetir. Vamos lá. Vamos ver se a gente traz essa mensagem e deixa bem profundo no nosso coração. A palavra é esta: se Deus não está fazendo algo através de você, é porque Ele está fazendo em você. Amém? O fato, Deus não deixa de trabalhar em nós, nunca. Quando nós estamos cheios da graça e da glória dEle, Ele opera através de nós. Mas quando nós temos bloqueios, nós temos coisas que precisam ser retiradas, Ele está trabalhando em nós. Há uma promessa, e é nesta promessa que nós estamos fixando os nossos olhos como igreja, para alcançar o nosso chamado. E nós começamos falando à igreja de que não somente nós fomos chamados para a estatura dele, como Deus nos prometeu alguma coisa em sua palavra. Hoje eu gostaria de que os irmãos estivessem comigo nesta visão, para que nós pudéssemos ver que o sucesso de nossa jornada não está dependendo de nós, mas dele. Eu vou repetir. Nós dependemos 100% dele. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos abrir nossas Bíblias ali. E nós vamos, a partir desse versículo, nós vamos procurar agora entender o que é que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. E nós gostaríamos que nós começássemos a sermos o quê? Praticantes dessa palavra. Hoje pela manhã nós falamos sobre a questão de praticar a palavra. E sabe, praticar a palavra em todo momento. Tem hora que eu tenho desejo de praticá-la, tem hora que eu não tenho desejo de praticá-la. Tem hora que eu tenho vontade de lê-la, tem hora que eu não tenho vontade de lê-la. Tem horas que eu não entendo o que ela diz, mas eu confio no que ela diz. Enfim, a palavra de Deus é tudo, é lâmpada, é luz para nós. Então, ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui, hoje à noite, obtiveram fé através de Jesus Cristo? Aleluia! Então, para quem ele está escrevendo? Para os que obtiveram fé. Então, é para nós. Não é para uma igreja específica, mas ele fala ao corpo de Cristo, às ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não muda. Ele não é um homem que se arrepende do que ele faz. Porque tudo que ele faz é bom. E tudo que Deus faz é para sempre, é eterno. Deus não erra. Deus não diz alguma coisa, diz, eu não quis dizer isso, ou não foi isso que eu quis dizer. Ele diz, Ele é a verdade absoluta. Ele rege todas as coisas, Ele criou todas as coisas. E Deus tem alguma coisa muito linda, que nós também temos. Deus deseja. E Ele desejou a igreja. Nós somos o produto do desejo divino. Deus quis ter filhos.
e Ele nos gerou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma verdade que ninguém pode roubar de nós. É uma verdade que ninguém pode anular. Por quê? Porque não existe poder em todo o universo que anule essa verdade. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Então veja, esta afirmação é muito importante. Deus é imutável. Passa o tempo, passam as coisas, mudam estações, mudam circunstâncias, Ele não muda. Nós somos infiéis, Ele continua fiel. Ele é tudo em todos. O nosso Deus é maravilhoso. Esta afirmação é necessária para que nós possamos crer nas Escrituras Sagradas. Porque se Deus, irmãos, fizesse uma coisa apenas, bastava uma coisa, em discordância dessa palavra, nós já não poderíamos mais confiar nele. Mas Ele não faz. Há um texto em Isaías, capítulo 56, que eu gosto muito. Ele diz assim: como a chuva vem e desce, e cai, e molha, e rega a terra, para que ela possa produzir e dar fruto àquele que plantou a semente, assim também é a minha palavra. Ela vem para você, e ela não voltará para mim vazia, a menos que ela produza aquilo para a qual eu a designei. Então, esta palavra que Deus está enviando para nós é uma palavra viva. Pode ser que nós não vemos ainda alguma coisa, pode ser que você não esteja ainda no nível que você pudesse ser considerado uma pessoa, vamos dizer, extraordinária nele. Não importa. A semente está aí, a palavra veio para nós, a palavra foi enxertada em nós, e a palavra não voltará para ele, até que ela produza o fruto daquilo para qual Deus a mandou. E se ele mandou essa palavra, é porque ele intenciona fazê-lo. Não voltará vazia. Agora, essa palavra tem que ter o quê? Ela tem que ter raízes dentro de nós. Ela tem que produzir alguma coisa dentro de nós. E sabe, no Nordeste, quando você vai no Nordeste, ou então se você for num país onde neva, os frios, você vai ver que as árvores ficam totalmente secas. Seca. Irmãos, tem lugares no Nordeste que você passa, quando você olha assim, você tem até pena. Por quê? Porque nem urubu come. Porque não tem. Você está ali, não tem uma coisa verde, é tudo seco. E você diz, puxa vida, está tudo morto. Não, não está tudo morto. Está sem água. Deus vai derramar água nesse lugar. Deus vai derramar sua bênção, Deus vai derramar sua palavra. Ele vai derramar seus rios de vida. Se eu fosse capaz de me salvar a mim mesmo, não necessitaria de Jesus descer até aqui. Mas porque sou incapaz, porque eu não tenho condições de me salvar a mim mesmo, Ele veio para me salvar. Ele morreu, e eu estava indo numa certa ocasião e olhando aquilo ali, e de repente, numa curva, chegando próximo a Sobral, eu vi uma árvore muito verde. E eu digo, não é possível, doeu nos olhos de ver a cor daquela árvore tão linda, tão maravilhosa. E eu não me esqueço, eu estava com o pastor Luizinho, estava com o Mário, e eu disse, Mário estava dirigindo, ele disse, Mário, que árvore é essa? Ele disse, pastor, eu não sei o nome dela. Eu perguntei para o pastor Luizinho, eu digo, não sei, pastor. Mas aquela árvore ficou na minha mente. Eu disse, como é que pode, tudo seco, e essa árvore está tão verde? E quando chegamos na igreja, eu falei à igreja, e depois do culto um irmão veio e disse assim, pastor, aquela árvore é o juazeiro. Eu disse, mas como que essa árvore, ela é tão verde daquele jeito quando está tudo seco? Ela disse, o segredo daquela árvore é esse, pastor. Ela vai aprofundando suas raízes, e espalha raízes na direção, em todas as direções. E aquelas raízes não param de crescer, até que elas encontrem um lençol de água.
Entende? Ela pode não ter água aqui em cima, mas ela vai buscar. E assim somos nós. Nós somos secos, quebrados. Todos nós temos feridas. Todos nós estamos esmagados. E nós estávamos, olha, a Bíblia diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um fazendo o que bem queria, cada um se afastando. É como nos dias de hoje, cada um faz o que quer, cada um diz o que quer. Mas se nós não aprofundarmos nossas raízes até o rio de vida que está aqui dentro, está bem aqui, ó, em você, é aprofundar nossas raízes. Mas como que nossas raízes chegam a essa água, da qual Jesus Cristo falou quando saiu do templo, uma certa ocasião, ele disse: ei, olhem para mim. Jesus chama a atenção e diz assim: se vocês crerem em mim, conforme as Escrituras dizem a meu respeito, conforme os livros dos Salmos falam ao meu respeito, eu digo para vocês que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então veja, o segredo é a água. O segredo é a água está disponível. Nós temos que aprofundar nossas raízes. Nossas raízes são como os nossos próprios pensamentos, nosso intelecto. Nosso intelecto tem que afundar-se e procurar e buscar as verdades dele que estão estabelecidas no espírito dele aqui dentro. E agora eu voltei para o Nordeste recentemente, e lá agora é muita chuva. Irmãos, você vê uma paisagem totalmente diferente, tudo verde, 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 verde. Plantas, você não vê mais aquela extensão de terra, porque é só galho seco. Agora é tudo verdinho, sabe por quê? Porque a água veio em abundância. Eu digo e profetizo sobre esta igreja que as águas, as chuvas de Joel estão por vir por nós, e nós vamos ver coisas melhores, nós vamos ver dias melhores. Quando os discípulos estavam com Jesus Cristo, eles estavam sendo perseguidos, eles tiveram medo, eles correram, espalharam, ninguém encostou mais em Jesus. Eu fico pensando, se no meio de uma perseguição, agora diz assim: você é crente, você não pode mais ler a Bíblia. Eu queria ver quantas pessoas iriam tatuar o Salmo 23 no braço, a sentença de morte. Ou se tem, será que cortava o braço? Nós temos que olhar aqui, nós temos que ver quais são as verdades que Deus está nos dizendo. Nós temos que entender que aquilo que nós estamos lendo e dizendo e anunciando para vocês não é fruto da nossa imaginação e também não é fruto da nossa invenção. Isto é uma revelação divina, isso é uma promessa divina. Então, o que Jesus faz? Pedro o nega. Gente, Pedro estava correndo com medo das coisas, e ali à distância ele estava vendo o que iria acontecer, se alguma coisa iria acontecer com Jesus. E de repente, uma simples empregada doméstica fala: tu és um deles. Ele disse: não, mulher, não sou não. Não, você é sim, eu vi você lá com ele. Não sou não. E ela começa então a indagar isso, e diz: olha, aqui é um deles. Ele sai falando palavrões, ele sai amaldiçoando, correndo. E naquele momento, naquela corrida que ele vai, talvez desesperado, angustiado, já bem de madrugada, então ele ouve o som da voz de um galo. E ele cai em arrependimento, ele se arrepende lá do profundo do seu íntimo. E sabe de uma coisa, queridos, quando Jesus Cristo ressuscita, ele entrega talvez uma das maiores tarefas. Ele disse: você vai ser a pessoa que eu vou confiar o meu povo. Ele disse: eu quero que você cuide deles. Olha que coisa linda. Negou a Jesus. Um homem totalmente despreparado. Todos eles estavam ali. E agora Jesus vem e sopra neles. Sopra nos narizes deles.
recebam o Espírito, recebam o Espírito, recebam o Espírito. O que ele estava dizendo? Vocês agora têm a porção do meu Espírito para que vocês me obedeçam agora numa coisa que eu vou dar a vocês. Ele disse, vocês vão para Jerusalém e vocês não vão sair de lá até que eu, do alto, cumpra a promessa do meu Pai para vocês. Eu enviarei o meu Espírito Santo para vocês. E quando ele vier sobre vocês, vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, como a Samaria, Judeia e até aos confins da terra. E aqui está a promessa de Jesus, está o Espírito Santo. Nós somos fruto de tudo isso, para a honra e glória do Pai Celestial. Então a revelação bíblica, ela é consistente nas suas verdades, de que a nossa salvação é provisão de Deus, para todo aquele que nele crê. Eu gosto de João 3,16. Aliás, João 3,16, quem cresceu na igreja, talvez seja o primeiro versículo que você aprende. Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um texto que todos nós sabemos, é um texto muito simples, mas levaram-se anos para que ele pudesse ser escrito. Escute, esse texto não está falando simplesmente para ocupar um lugar na Bíblia. Mas Deus teve que fazer tudo isto. Ele teve que enviar seu Filho, ele teve que renunciar a todas estas belezas deste mundo. Ele foi cumprindo cada mandamento do Senhor, cumprindo cada lei de Deus. Ele foi recusando, ele não pecou, ele não fez nada de mal. E como um cordeiro ele foi para aquela cruz, e naquela cruz ele foi mutilado, ele foi crucificado. E agora, quando ele disse, está consumado, então o amor de Deus então se consuma em Cristo Jesus. Agora sim, homens inspirados podem dizer aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é possível o homem salvar-se a si mesmo. Não é possível. Toda essa história que vocês estão vendo por aí de alienígenas, toda essa história que nós estamos vendo aí de que seres de outros planetas virão e essas coisas, meus queridos irmãos em Cristo, isso não passa de fábulas. Existem demônios, existem principados e potestades, e eu quero dizer para vocês que o destino de demônios e principados é no inferno. Deus vai colocá-los todos no lago de fogo. E a realidade de tudo isso é o seguinte, é que todos aqueles que estão possuídos por estas forças, estão em comunhão com estas forças. E como é que eu sei que eles estão em comunhão com essas forças? Por causa daquilo que eles manifestam, as blasfêmias contra o Espírito Santo, as blasfêmias contra Deus, as blasfêmias contra Jesus Cristo. Vocês verem que hoje é descarado, está aí abertamente. Pessoas que estão desacreditando a palavra de Deus, tentando, porque não vão conseguir, mas você vê todo tipo de coisa assim. Pessoas que não creem, pessoas que não receberam, mas sabe, irmãos, a gente às vezes está aqui hoje sentado, a gente está aí confortável, mas talvez nos falta uma consciência mais profunda de quanto amor Deus tem derramado em nós, e o fato de nós estarmos aqui é porque Ele nos amou. A salvação provém dEle. E essa salvação se manifesta no homem, ela está se manifestando em nós, para o bem do homem e para a glória de Deus Pai. Pedro começa o versículo dizendo o seguinte: aos que conosco obtiveram fé.
aquela palavra assim: venha o teu reino. Rosana, venha o teu reino. Os discípulos diziam: qual é o segredo da tua vida? Porque nós estivemos orando o tempo todo. Eles observavam que Jesus orava. Jesus orava antes dos milagres, Jesus orava, ele sabe, o tempo todo, a vida dele é de oração. Ele diz assim, certas ocasiões ele dizia: vocês vão adiante, eu vou lá orar. Mas Senhor, o Senhor está cansado, o Senhor passou o dia inteiro curando gente, falando, dando, né, andando por aí. O Senhor vai orar, vão, eu vou falar com meu Pai. Ele ia orar. A Bíblia diz que não se levantava o sol sem que Jesus já estivesse de pé orando ao Pai. Agora veja, se nós somos discípulos de Jesus, seríamos nós melhores do que Ele, para podermos alcançar coisas maiores do Pai, sem orarmos como Ele orou? Não. Mas Ele orava. Então os discípulos viam o poder dele. Uma certa ocasião Jesus vai passando e tem uma figueira. E essa figueira era para estar produzindo já os raminhos dela. Tinha o fruto não estava na estação do fruto, mas o que Jesus estava procurando na realidade era a florzinha. Porque ali tinha tinha um suplemento, né? Você comeria e você ficaria nutrido para poder conseguir chegar no lugar onde você queria, para nutrir o seu corpo. E quando ele olha para ali, não vê nada. Então ele simplesmente diz: se você não dá fruto, então seca-te. É por isso que Jesus disse: meu Pai é o lavrador, eu sou a videira, e aquele que estiver em mim dará fruto. Por quê? Porque se não der fruto, corta-se e lança fora. Não há necessidade de existência. Nós estamos aqui para frutificar para a glória de Deus, aleluia. Então ele diz: seca-te, e foi embora. Você acha que a árvore secou imediatamente ali? Não, ela ficou do mesmo jeito. Eles foram. No dia seguinte, quando eles voltaram, passaram pelo mesmo caminho. Jesus passou pela árvore, foi direto, mas os discípulos pararam. Aí, mestre, o senhor lembra de ontem? Sim. O senhor lembra do que o senhor disse para essa árvore? O senhor disse: seca-te. Olha aí, está seca. Havia um segredo em Jesus: o poder da palavra. A fé é a substância sobre a qual Deus Pai dispensa toda a sua bênção. Há uma forma que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 11, porque ele diz o seguinte: o Espírito Santo se manifesta nos dons espirituais. Jesus Cristo se manifesta nos dons de governo da igreja, ministeriais. E o Pai é que faz tudo e realiza todas as coisas. Por isso o Espírito Santo, o Filho, Jesus Cristo e o Pai são um. Então esta unidade produz uma força chamada fé. E a fé é que nos garante, é da fé que nos é garantido tudo que Deus vai construir em nossas vidas. E então, quando você recebeu Jesus Cristo, você não recebeu apenas o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, você recebeu a fonte de tua fé. Então, a partir desta fé que vem com Ele para dentro de você, Deus vai construir coisas lindas e maravilhosas. Veja, nós somos como aquelas árvores secas, que parece que não vão dar vida. Quando Ezequiel viu os ossos secos, Deus disse para ele: você está vendo esses ossos? Ele disse: estou vendo esses ossos. Ele disse: você acha que esses ossos podem viver? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: então profetiza. Profetiza o quê? Fale aos ossos, olhe para os ossos e digam: ossos, ajuntem-se, tomem forma, voltem a serem conectados. E de repente a Bíblia diz que os ossos começaram a se mover, e era com um barulho, se conectando, cada osso no seu devido lugar. Aleluia!
E nós sabemos que isto aí é um texto alusivo à nação de Israel, uma nação destruída, uma nação totalmente espalhada pelos 4 cantos da terra. Mas o Senhor Deus diz que Ele voltaria a dar vida a Israel e traria o seu povo de vários lugares, por navios, por aviões, e isso aconteceu. E nós hoje vemos o Israel que é prova do que nosso Deus pode fazer. Quando você olha e você vê aquele momento do Holocausto, onde milhares de judeus foram assassinados, foram mutilados, e você olha para aquilo, você diz, tem condições de um povo ser restaurado a uma vida normal, a um país normal? Meus irmãos, olhe quantas coisas estão envolvidas politicamente, quantas coisas estão envolvidas para que isso venha acontecer. Aos olhos humanos é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Então, quando nós estamos falando de alcançar uma coisa maior, estamos falando e profetizando sobre alcançarmos alguma coisa boa e a estatura dele, nós não estamos falando porque nós somos capazes de alcançar isso, nós estamos falando porque ele nos faz capaz para alcançar isto. Agora, diante de toda esta visão, de toda essa sequidão, esse povo espalhado por todas as partes da terra, Deus traz eles de volta. E aquele deserto que estava ali, que não se via nada verde, hoje ele é marcado. Se você olhar Israel de cima, se você olhar Israel através da lente dos satélites, Israel, as suas fronteiras fazem fronteiras com os outros países pelo verde. Uma terra que emana leite e mel, que alimenta seus cidadãos, e eu digo alimenta o mundo inteiro, porque todo mundo vai para Israel. E irmãos, tem um segredo, eles servem em abundância, não falta nada. Mas aos olhos humanos você olharia há anos atrás e diria, será que isso é possível? Mas Deus fez possível. Nós olhamos uns para os outros e vamos dizer, há alguma perfeição nisso? Há? Há alguma perfeição em nós? Há? Porque se nós dependêssemos de nós mesmos, nós seríamos todos já de cara mortos. Mas quando eu olho para você, nós temos que ver Cristo em vós. Nós temos que ver que alguma coisa, há um rio de vida dentro de vocês. Há alguma coisa dentro de vocês. E sabe, meus amados irmãos, aquilo que está dentro de nós é ativado pela profecia divina. Por isso que eu vejo, irmãos, nós precisamos falar, não o que nós vemos. Nós precisamos falar aquilo que é profetizado em nossas bocas para ver. Há coisas que são chamadas à existência, não é por aquilo que nós estamos enxergando no momento, mas é aquilo que Deus nos faz ver no futuro. Porque aquilo que está lá na frente para nós, Deus já chamou à existência na cruz do Calvário para nós. É questão agora de nós entendermos que é assim o processo de Deus, é assim que Deus faz. Nós vamos abençoando, nós vamos abençoando, nós vamos abençoando, nós vamos abençoando, porque a palavra é como um rio, é água, e quando ela entra no Espírito, ela começa a produzir seu fruto, e quando ela começa a produzir seu fruto, ela vai dar seu fruto na estação própria. Nós seremos plantados nesta água divina, é nesse poder que a palavra de Deus está dizendo. É isso que Pedro vem dizer: ao vocês que obtiveram fé. Paulo é consistente com Pedro. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Ele diz o seguinte: porque pela graça, aleluia, diga pela graça, e não é pelo seu mérito, não é pelo que você fez, é pela graça. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Ou seja, a força que te faz isto chama-se fé. E mediante o amor de Deus e o propósito divino de fazer de vocês aquilo que Ele deseja fazer, Ele chamou à existência a igreja dele.
E eu digo para vocês que Deus não colocou uma igreja nesta terra para ser derrotada. Ele colocou essa igreja na terra para se manifestar em glória em glória, de fé em fé. E sabe, os principados e potestades vão ter que recuar por aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Porque Satanás está nos acusando. É por isso que o livro de Apocalipse diz: regozijem-se vocês que moram na terra, porque já foi tirado da presença de Deus o teu acusador. Quem é o nosso acusador? É Satanás, que diariamente está ali diante de Deus, apontando os nossos defeitos, apontando nossas fraquezas, apontando diante de Deus tudo que nós fazemos de errado. Sabe para quê? Para que a obra seja parada dentro de nós. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado que é Jesus Cristo justo. E a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que eu confessar, e todas as vezes que eu for na presença dEle, e todas as vezes que eu digo: Pai, tem misericórdia, perdoa-me. Ah, meus queridos irmãos, nós estamos numa promessa. E não importa se eu estou aqui, mas eu tenho a graça e eu tenho a promessa de Deus de que eu vou estar aqui. Eu posso estar sujo, mas Ele vai me limpar. Porque é a promessa dEle. É a promessa dEle. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Não é de nós. Graças a Deus que o mundo não está para ser salvo por causa de mim. Porque se fosse, irmãos, vocês estariam todos perdidos. É por causa dEle. Por causa dEle. E a palavra de Deus diz: se não vem de vocês, é um presente de Deus. Um presente. Hoje de manhã eu ganhei um presente de uma garotinha. Eu fiquei tão feliz. Não é pelo presente em si, mas é porque ela disse, eu não sei a idade dela. Qual a idade daquela garotinha? Seus 6, 7 anos, um pouquinho mais, 8. Ah, então estou bem, eu já conheci a menina. A menina já cresceu assim, está com uns 8, 9 para 10 anos. Mas os pais deram uma viagem para ela, de navio. Eles foram até a Bahia, no navio. E quando ela chegou lá, ela disse: papai, eu quero comprar esse chocolate para o pastor Roberto. Olha que coisa linda, irmãos. E ela trouxe, todo bonitinho. E eu ainda cometi uma gafe, porque eu estava meio ruim hoje de manhã. E aí o pai, falando, disse: não, é porque realmente eu preciso agora me cuidar. Eu estou com um problema, porque eu não posso comer pão, não posso comer algumas coisas, porque me fazem mal. Aí ele disse: inclui chocolate? Eu disse: inclusive chocolate. E a menina estava ali com os olhinhos assim para mim, com a caixinha de chocolate, irmãos, eu fiquei quase morri. E eu peguei aquele chocolate e disse assim, ela disse: não, mas esse aqui como é que chama? Chocolate amargo, aquele chocolatinho de cacau puro. Eu digo: oh, glória. Até isso Deus abençoou. Sabe, irmãos, a gente não pode, escute, um presente, ele nos comove. Aquela menina pensou em mim. Não é só uma caixinha de chocolate, mas o que levou ela a pensar em mim. Tinha tanta coisa linda para ela ver, praias bonitas, navio é tão bonito por dentro, cheio de atrações, mas quando ela chega no lugar, ela diz: papai, eu quero levar isso para o pastor Roberto. Sabe, Deus criou um universo tão grande, tão imenso, são galáxias e galáxias, mas Ele lembrou de você e te deu um presente. E com esse presente, Ele te deu a fé. Você obteve isso dEle. É por isso que, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós entendemos muitas vezes as coisas que ela diz, porque diz assim: há tantos quantos creram, a estes deu-lhes o poder. Qual é o poder? Fé. De serem feitos filhos de Deus. Ou seja, partirmos nas nossas ações dEle pela fé. É maravilhoso. Ele lembrou de mim. Ele lembrou de você quando Ele estava naquela cruz.
Ele nos elegeu. Nós somos eleitos dele pela colocação do Espírito Santo em nossas vidas. É muito importante que eu e você saibamos disso. E agora vem Pedro e diz: aos que obtiveram fé. Há uma consistência na palavra, há uma realidade viva na palavra. Estes homens que tiveram experiências gloriosas com Jesus, Pedro aqui na terra andando com ele, e Paulo numa visão celestial com ele, num encontro com ele na estrada de Damasco, nunca mais foi o mesmo. Como também nós, quando nos encontramos com ele, nunca mais fomos os mesmos. Ei, você pode estar mudando devagar, mas você está mudando. Você pode estar até achando que, parece que Deus não está mais lembrando de mim. Escute, se Ele não esqueceu de você quando você era pecador e estava desgarrado no mundo, quanto mais agora que você é filho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o pai cujo filho fosse morar na China e aí ficasse lá 10 anos, você esqueceria seu filho? Não, senhores, filho não se esquece. Filho, a gente está em contato todo momento. E é isso, o Espírito Santo está todo instante buscando os filhos dele. Todo instante ele está falando com ele. Uma pessoa diz assim: pastor, eu não sei como é que Deus vai dar atenção para a gente. Olha quantos bilhões de pessoas e eu sou apenas esse carinha aqui, rapaz. E agora Deus vai parar tudo e me ouvir? Como é que pode? Isso não entra na minha cabeça. Eu não acho que esse negócio de oração aí funciona, não. Eu disse: você tem um GPS? Ele disse: tenho. Eu disse: o teu GPS funciona? Ele disse: funciona. Eu disse: quantos milhões de GPS estão funcionando como o seu? Ah, todos. Todos chegam no lugar certo. Todos chegam no lugar certo. Não importa se você esteja em Paris, se você esteja em Campinas. Não importa se você esteja em São Paulo ou se você esteja em Londres. Todos os GPS conectados ao satélite te levará ao lugar que você deseja chegar. Sabe o que Deus fez? Deus conectou você com Ele, com o Espírito Santo. Deus vê você, Ele fala com você e Ele ouve você individualmente, a todo instante, a toda hora, a todo momento, aonde você estiver, porque não é falar com Deus que está lá em cima, é um Deus que desceu na pessoa dele para viver dentro. Quando eu falo com Ele, Ele está comigo. Quando eu estou nas provações, Ele está comigo. Quando eu estou na minha fraqueza, Ele assiste. Quando eu peco, Ele vai diante de Deus e com gemidos inexprimíveis Ele diz: não toque nele, porque ele é teu filho. E essa é a razão de nós não morrermos. Esta é a razão de nós não sucumbirmos. E ele vem agora e ele se manifesta de várias maneiras em nós. E uma delas, ele vem para sarar as nossas feridas e as nossas enfermidades. Essa carta, queridos, é para nós que obtivemos fé. E agora, rapidamente, eu quero levar vocês a ter essa visão e que vocês dependam inteiramente no Espírito Santo. Pedro diz: aos que obtiveram fé. Então veja, a quem esta carta foi endereçada, será o poder dela manifesto em sua vida. O início da carta revela que a entrada no reino de Deus é para quem foi abençoado com fé. O Espírito Santo revela que a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo é concedida pelo próprio Deus. Foi Ele que te deu fé, é Ele que dá todas as outras coisas, porque nele está tudo que eu e você precisamos. Mas os nossos pecados fazem separação desta bênção que nós temos dentro de nós. Assim como a chuva não vem ali no Nordeste e a árvore se torna seca, muitas vezes nós estamos secos, não porque não temos água, mas porque estamos fora da estação do Espírito. E o Espírito diz à igreja hoje: escutem, eu estou falando a vocês, ouçam-me, afastem-se do mal, afastem-se destas coisas, olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. A ação que nos conduz a esta bênção
chama-se justiça de Deus. A justiça é a palavra bíblica de dikaiosune, que significa, justiça, levar ao estado daquele que deve ser como deve ser. Ele pega o maior assassino e ele transforma num filho de Deus. Ele pega a pior prostituta e a transforma como filha de Deus. Isso chama-se justiça, é a ação dele, é o poder dele de levar, de nos convencer do pecado, de subjetivamente nos trazer uma visão profunda, gloriosa, que nos impacta. E quando nós somos impactados com essa visão, nós vamos podendo ver aquilo que é errado. E quando nós vamos vendo aquilo que está errado, nós podemos dizer: Pai, salva-me, perdoa-me. Por quê? Porque eu dependo de Ti. A justiça de Deus é a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Aleluia. Você sabe que Jesus era aprovado por Deus? Está escrito no livro de Atos. Quando Pedro fala sobre isso, ele diz: Jesus Cristo aprovado por Deus, pelo Pai, com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Quer dizer, há alguma coisa que Deus está fazendo em mim e em você. Alguma obra que Ele está fazendo dentro de nós, que vai trazer para a glória dEle. E Ele vai chegar, vai nos levar a um ponto onde a palavra de Deus vai ser cumprida em nossa vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Onde está? E nós vamos estar livres de tudo isso. O Senhor quer que nós cheguemos a esse estágio, por isso que nós estamos comendo da ceia do Senhor, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Não, senhores, não pensem vocês que nós vamos ficar da maneira que estamos. Não, senhores, nós vamos crescer, nós vamos subir, nós vamos chegar lá. Não olhem para o que você vê, olhe para o que Ele diz que será. Vamos profetizar, vamos aguar. É por isso que Paulo disse, quando falava a igreja de Corinto, uma igreja totalmente desfacelada, totalmente problemática. E quando ele chegou ali, ele veio falar e já pegou o primeiro pepino nesta lavoura de Deus. Ele pegou esse pepino que era o seguinte: ora, uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Cefas, e outros diziam que não eram de nenhum deles, eu sou de Jesus. E Paulo disse: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não veem que vocês são carnais, vocês não são espirituais, e que vocês estão partindo dos seus desejos? Porque se você gosta da mensagem do pastor Roberto, você tem um desejo carnal. Porque se você gosta da mensagem do pastor fulano, e você compara: se ele for pregar hoje, eu não vou na igreja, porque eu não gosto da maneira que ele prega. Isso é carnalidade, isso não é espiritualidade. Eu não prego melhor do que qualquer pastor, eu não prego melhor do que qualquer um, e nenhum deles prega melhor do que eu. Nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado. Nós pregamos Jesus, aquele que pode nos salvar. E Paulo disse: quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Ele disse: eu plantei alguma coisa em vocês com o evangelho de Jesus Cristo. Apolo agora está regando, falando, levando vocês a crescerem na graça e no conhecimento. Mas a carnalidade de vocês tem levado vocês a fazerem coisas dessa natureza. E agora vocês estão preferindo isto ou aquilo, porque vocês são crianças, vocês não são espirituais, mas vocês têm de Deus uma promessa. E sabe, as coisas mais lindas, inclusive a ceia, Paulo revela no meio de uma igreja que estava totalmente desfacelada. Eu quero lhes dizer uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou pular algumas coisas, eu quero ir aqui para o âmago das coisas. A Bíblia diz o seguinte: que Deus nos deu suas muito grandes e preciosas promessas, para que por elas
vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aleluia. A promessa. E eu vou na promessa. E eu vou entrar nessa promessa. E conforme eu vou entrando nessa promessa, essa natureza pecaminosa vai começar a perder seu lugar para a natureza divina. Essa natureza terrena, essa natureza egoísta, essa natureza, como o Tiago diz, como Timóteo diz, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Esta carne não subirá, essa carne vai para a sepultura, porque ela é corruptível. Mas Deus nos promete nos selar com a incorruptibilidade. E nesta corruptibilidade eu estou e você está plantando para um corpo incorruptível. Por isso que nós temos que guardar a fé, nós temos que professar a fé, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser inteiros para a glória dEle. Desta maneira, Paulo diz, quando vocês se tornarem participantes da natureza dele, aí essa natureza do Roberto vai acabar. A natureza do Marcelo vai acabar. A natureza do pastor Léo vai acabar. E agora nós temos a natureza de Cristo envolvendo a mim. E aí Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé dele, que é perfeita e poderosa para chamar à existência tudo que o Pai determinou para nós. Então, nossa entrada no reino é fornecida, é suprida. Não é a nossa habilidade de poder nos desvencilhar das coisas, é a nossa habilidade de reconhecer nele que ele é Salvador. Não é a minha força que vai me tirar dos lugares onde eu estou, é a força e o poder dele, mediante o quê? Mediante a minha submissão a ele. Então nós submetemos a ele, ele nos dá o poder para vencermos. Então a nossa entrada no reino é uma entrada única e tem um caminho único. Não se trata de alcançar nossa salvação, porque, irmão, salvação não é um ticket para você entrar no céu, como alguns pensam. Eu já tenho isso aqui, já confessei Jesus como meu Salvador, não importa como eu viva mais. Não, não é isso. A salvação é alguma coisa que diariamente está fazendo alguma coisa em você. Ela está quebrando alguma coisa em você. Ela está purificando você. Ela está te tirando, desarraigando você deste mundo. Por quê? Porque a esperança que está em nós tem uma obra de nos levarmos para aquele lugar onde é puro, tudo é maravilhoso, tudo é grandioso e pertence a nós. Não se trata de alcançar a salvação num tempo futuro, mas sim de que a salvação de Jesus Cristo me alcançou. Ela me alcançou e está me transformando para a glória dele. Aleluia. Jesus nos enviou o seu Espírito para nos ajudar a suprir a entrada no seu reino. E a palavra aqui que Pedro usa, sugere em seu sentido original de uma aproximação com o Espírito Santo. E ser assistido por ele nesta entrada. Como que se nós estivéssemos passando por um portão. Sabe, irmãos? Sua casa é assim, você tem uma porta. Do lado de fora ou do lado de dentro. Essa porta é Jesus. Nós estamos do lado de dentro. Agora, ele vai começar uma obra muito linda em nós, chamada remissão de pecados. Ele vai nos transformar. É isso que o Espírito Santo diz. Eu vim para destruir as obras do diabo. Criadas aonde? Em nós. A Bíblia diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas suas grandes e preciosas promessas. Não para que nós possamos nos tornar ricos, ou nós nos possamos tornar donos de grandes condomínios ou de grandes coisas nesta terra. Não.
a natureza divina, ela nos dá essa capacidade de livrarmos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso nós dependemos dele. Por isso mesmo, a palavra de Deus diz assim, reunindo toda a diligência. E eu creio que aqui é uma obra conjunta, o Espírito Santo em nós, fazendo em nós. Ele que te deu a fé, também te dará a diligência e vai associar com tua fé a virtude. Então veja, conforme a minha natureza pecaminosa e a natureza dele vão se misturando, aquele pecado vai sendo retirado, eu vou sendo purificado. A natureza dele vai começando a tomar a minha natureza. Eu vou começando a ver isto aqui. Eu vou começando a ver virtude. Eu vou começar a ver com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento vem o domínio próprio, e com o domínio próprio vem a perseverança, e com a perseverança vem a piedade, ou seja, parecer-se com Ele. E depois, então, parecidos com Ele, nós formamos o óleo, que eu chamo o óleo santo, que é a unidade do corpo, a união entre os irmãos, a koinonia, a fraternidade. E a fraternidade, então, é selada com o amor dEle. Porque estas coisas existindo em nós e aumentando em nós, fazem com que nós não sejamos nem nativos, nem frutuosos. Já falei isso para vocês. Queridos irmãos em Cristo, a grande palavra hoje é esta: vamos depender inteiramente na graça dEle, porque Ele é poderoso para nos salvar de todo e qualquer pecado. E aí vem a última advertência que Pedro nos dá, porque ele fala algumas coisas e aqui ele diz assim: por isso, meus amados irmãos, agora nós temos que participar de tudo isso, para recebermos esse poder dEle, essa transformação. Mas, pastor, então, só Ele faz e a gente fica parado? Não, você também tem uma participação. Você tem que fazer uma coisa: procure isto. Por isso, irmãos, versículo 10, procurai. Agora não é procurar de qualquer maneira, procurem com diligência, cada vez mais, maior, confirmar a vossa vocação. Confirmar como? Em Cristo, nele. Procurem confirmar a vossa vocação e eleição. Aleluia! Nós somos eleitos mediante a presciência de Deus. Deus disse, a eleição, o céu tem vocabulário, como nós temos vocabulário nas nossas línguas. Tem sentidos nas coisas bíblicas. Então, o que é eleição? Ele seria, porventura, eleição que alguns vão ser salvos e outros vão morrer e vão perecer? Que Deus teria criado alguns para serem salvos e outros para serem levados para o inferno? Não, senhores, não é isso. Deus condicionou a salvação a todos aqueles que invocassem o seu nome, porque senão Deus teria dito: se aqueles que eu chamei para ser salvo invocar o meu nome, será salvo. Ele disse: não, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E quando nós invocamos o nome do Senhor, pela possibilidade da cruz, pela possibilidade do sangue, pelo preço pago da nossa redenção, o Espírito Santo de Deus vem para nós e Deus põe o seu Espírito Santo em nós. Esta ação maravilhosa da presciência de Deus e do pré-amor de Deus por nós chama-se eleição. Ou seja, é Deus colocar seu Espírito em mim, porque eu reconheci que sou pecador e eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora eu tenho dele salvação e eu tenho a misericórdia dele para todo sempre. Por isso que a Bíblia nos atesta: todos os dias, quando sai o sol, as misericórdias são renovadas, porque se não fosse isso, Deus nos destruiria. Mas Ele tem misericórdia. A gente confunde as coisas. As bênçãos de Deus são condicionadas aos eleitos. Aleluia. Não, mas está escrito, pastor, a Bíblia diz que o sol nasce para todos,
A chuva cai para todos, sim, é verdade, é a bênção de Deus, é providência de Deus. Mas a bênção, a comunhão, o cuidar, o limpar, é para os eleitos. É para aqueles que receberam o seu Espírito. Agora eu lhe pergunto, quem poderia ser salvo? Eu lhe pergunto, quem teria forças para mudar o que é? Não haveria necessidade de eu chegar aqui e pregar para vocês, se Deus não estivesse disposto a fazer a obra de mudança. Eu já fiz isso, pastor. Eu já sou culpado diante de Deus. E agora, o que eu faço? Ele disse, mesmo que vocês tenham pecado, mesmo que seus pecados sejam mais vermelhos do que o escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a neve. E quando Deus fizer isso, ninguém pode dizer, isso é obra de homem, é obra de carne, é obra do Espírito Santo. Eu não estou aqui porque sou melhor do que vocês. Eu não estou pregando porque eu vivo mais que vocês. Eu estou aqui porque eu creio que Deus pode me transformar naquilo que Ele quer para a glória dEle. Porque antes de vocês, meus pecados já estão diante dEle. Eu não prego porque eu sou bom. Eu prego pela bondade dEle. A minha esperança é nele. A minha esperança é que essa palavra faça em mim tudo o que ela diz que faz. Mas ela não é só para mim. É para todo aquele que crê. Por isso eu digo, vamos ter misericórdia uns dos outros. Vamos abençoar uns aos outros. Porque a coisa mais difícil para que as coisas que nós fizemos, sejam elas quais sejam as mais feias, Deus já pagou o preço. Agora, na mesma medida de misericórdia, vamos ser misericordiosos. Na mesma medida que Jesus Cristo foi e nos abençoou, vamos nos abençoar. Isso faz parte. A salvação, isso tem parte. A quem vocês perdoarem será perdoado. Entende? Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude. E que Ele nos dê essa graça de podermos alcançar essa estatura. Moisés foi um homem muito usado por Deus, mas ele pecou. E Deus disse, você não entrará naquela terra mais, porque você quebrou alguma coisa. Então você não vai ter mais, você vai ver de longe, mas você vai sair, outro vai conduzir. E sabe, meus irmãos, isso porque nós somos falhos. Quem quer que seja, nós somos falhos. Mas eu vou lhe dizer um segredo hoje e quero que você guarde para sempre isso aí. O nosso sumo sacerdote é Jesus. E nele não há falta nenhuma. Quando Jesus Cristo olha para nós, Ele nos vê como propriedades de Deus. E quando Deus olha para nós, Ele vê seu Filho fazendo uma obra em nós.
É por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Nós precisamos ser afetivos uns com os outros. Nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Nós precisamos fazer isso, porque a nossa salvação, queridos, já foi toda ela concedida no Espírito Santo. Nós somos uma nação de profetas. Nós chamamos à existência aquilo que nos é garantido por Deus. Eu não ando por vista, eu ando por fé. E a fé nos diz que nós podemos sim alcançar isto. E é nesta promessa que eu prego para vocês. Não é na minha perfeição, porque eu não sou perfeito. Eu ainda estou sendo construído. Com 65 anos, talvez Deus não termine a obra na minha vida. Talvez eu parta antes disto. Porém, Jesus Cristo vive. E pode ter certeza que Deus não depende de mim para completar isso em vocês. Deus não depende de nenhum pastor, e Deus não depende de nenhum homem. Ele depende do tempo dele, porque está escrito: aquele que começou a boa obra no dia de Pentecostes, aquele que desceu e batizou-os com o Espírito Santo, Ele é poderoso para levar vocês e essas gerações todinha. Ele vai construir, e quando chegar no momento certo que está chegando, Ele diz: esta igreja subirá para Ele, sem mácula, sem ruga. E aquele que começou esta obra aqui é poderoso para terminá-la até a volta de Jesus Cristo nos ares. Se eu não for transformado, com certeza eu vou ser ressuscitado. Que Deus os abençoe. Amém.